Olha isso aqui, galera. Essa do Paulinho, mais um que tá de saída de São Paulo, garoto da base do São Paulo, fez sucesso no Sub-20, campeão Copa do Brasil, campeão duas finais, né, ali da Copa São Paulo, ganhou uma, perdeu outra, ganhou uma pro Corinthians, perdeu uma pro Cruzeiro. Olha a negociação aqui, segundo a ESPN, galera. Inicialmente, Paulinho vai chegar para reforçar o time Sub-23 do União Torrense, lá de Portugal, e passará por um período de observação para ser aproveitado no profissional. Se ficar com o Paulinho, o clube português deve pagar apenas 600 mil euros, 3 milhões e meio de reais, por 60% dos direitos econômicos do jogador. Os demais 40% podem ser adquiridos ao longo da passagem dele em Portugal. 20% por 200 mil euros no primeiro ano, né? E os outros 20 restantes, 300 mil euros, totalizando uma operação de 1 milhão e 100 mil euros, no valor total ali, 6 milhões e meio de reais, como já foi falado. Gente, olha isso, cara. O clube português, se ficar com o Paulinho, vai pagar aí apenas 6 milhões e meio de reais. Negociação encaminhada, mais um que sai do São Paulo aí, mais um garoto. Mas o que chama atenção aqui é o seguinte: se o Paulinho der certo, esse clube português lá, né, vai ter pego assim um jogador de graça. Boa sorte pro Paulinho. Eu achei que ele fosse ser aproveitado no time profissional do São Paulo. Que pena que não foi. Não, mas eles tinham o Tapia, mas eles têm o André Silva, né? Tem o Cauli, né? Tem o Vitor Sá, enfim, né? O garoto da base acaba sendo dispensado. É isso aí. Já conversamos aqui ontem também que galera, o São Paulo já fala dos 45 pontos, exatamente para tirar o peso aí da pressão sobre o Dorival Júnior. Que, olha isso, gente, uma notícia ruim ontem, né? Saía assim uma notícia no começo da noite de que o conselheiro do São Paulo, o doutor Marco Aurélio Cunha, que já foi superintendente, diretor do São Paulo, ele acabou sofrendo um assalto ali no centro de São Paulo, né? Pelas informações que o Rodrigão passou para a gente, inclusive ao vivo na live. Ele meio que reagiu, correu atrás ali do assaltante, acabou ali caindo, né? Acabou sofrendo um acidente, teve algumas costelas fraturadas e foi parar na UTI, está internado, né? Então, boa sorte, boa recuperação aí para o doutor Marco Aurélio Cunha. Mais tarde, tenho certeza, né, que nossos amigos aí vão trazer informações aí também legais aí para a gente desejar e com certeza a gente deseja melhoras aí para o doutor Marco Aurélio Cunha, beleza? Falar um pouco, falando do doutor Marco Aurélio Cunha, olha isso, uma complementação aqui. O São Paulo adiou, tá, galera? Inclusive as oitivas ali do Belmonte. Exato, tá? Ou seja, o São Paulo pediu um pouco mais de tempo. Agora o São Paulo joga isso para o próximo mês. Essas oitivas que seriam agora nesse mês. A diretoria, a comissão de ética do São Paulo entende que precisa de um pouco mais de tempo para elaborar mais as provas. Vamos lembrar que o Belmonte também pode ser expulso do São Paulo, vai passar ali pelo crivo, né? Ali da análise da comissão de ética e o parecer, e depois votação no Conselho Deliberativo, onde ele também pode ser expulso aí por gestão temerária. Falar em adiamento, São Paulo também adiou, olha só, São Paulo está adiando que é uma beça. O São Paulo adiou a votação ali do Conselho Deliberativo, ali das mudanças estatutárias. Olha isso, hein? Tudo indica que indicava que ia ser na segunda-feira. Agora o São Paulo adiou também para o dia 24, galera. É isso mesmo, no dia 24, então vai ser aí essa votação no Conselho Deliberativo. Algumas movimentações dos bastidores do São Paulo, pelo que eu ouvi, pelo que eu acompanhei, é o seguinte: o São Paulo dizem que alguns conselheiros querem barrar isso aí, que eles não querem aprovar algumas mudanças. Já outras alas dizem o seguinte: os conselheiros querem ter um melhor conhecimento disso para saber no que eles estão votando, já que muitas vezes no São Paulo eles votam sem ter o conhecimento de alguns assuntos. E detalhe, na segunda-feira, já que não vai acontecer mais essa votação, vai acontecer uma reunião com os conselheiros para que o São Paulo apresente o projeto de mudanças no estatuto, projeto esse que abrange ali 50 propostas e serão votadas, e se passar, tudo indica ali que o São Paulo, inclusive, abre até as portas para no futuro, quem sabe, até uma possível SAF, que o São Paulo vá tirar ali mais poder, inclusive, aí, tá? Do presidente, tendo uma comissão de administração acima do presidente, uma comissão
mais independente, para que não vire, né, o que virou o ex-presidente nefasto, onde ele tinha canetada e levou ao São Paulo essa dívida aí que tá mais de 1 bilhão, né? Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. A próxima informação é o seguinte: o São Paulo aí deve negociar o atacante Ferreirinha. Isso aí todo mundo já sabe, né? Já tem um tempo aí que a gente vem conversando sobre isso. São Paulo já tem noção aí que vai vender o Ferreirinha. O Ferreirinha não conseguiu, na minha opinião, render tanto quanto o torcedor São Paulino esperava. Eu lembro da novela que foi o torcedor São Paulino sonhando com a vinda do Ferreirinha. Não foi só uma vez, não. Foi diversas vezes aí que o Ferreirinha era cotado no São Paulo, todo mundo sonhando com a contratação. E não acontecia, né, galera? Agora, o São Paulo contratou, jogou aí 3 temporadas, se eu não me engano, 2 ou 3 temporadas aqui no Tricolor, só que não conseguiu render muito bem, né, galera? E o São Paulo sabe que precisa vender o Ferreirinha porque o tempo tá passando e ele tá desvalorizando. E tem um clube brasileiro interessado na contratação do Ferreirinha. Eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado porque é o Cruzeiro, galera. Eu assisti o jogo do Cruzeiro aí contra o Flamengo no meio da semana, jogo da Libertadores. O time do Cruzeiro tá muito bom, velho. De verdade, tá muito bom, excelente. Tem o Wesley pela esquerda, tem aquele Arroio que fez aquele golaço pela direita. E eu não vejo o Ferreirinha se encaixando nesse time aí, não. Vai brigar ali no banco de reservas, vai ser jogador pro segundo tempo, igual é aqui no São Paulo. Acredito aí que o elenco do Cruzeiro é muito forte pra ter o Ferreirinha. Mas detalhe curioso, nesta temporada o São Paulo enfrentou o Cruzeiro aí e o Ferreirinha fez 3 gols, meteu um hat-trick aí. Não sei se foi por isso que o Cruzeiro se interessou tanto nessa contratação. Lembrando que é pra temporada que vem, beleza? Ferreirinha já tem 13 jogos completos aí pelo São Paulo e não pode jogar por outro clube no Brasileirão nessa temporada, vai ter que ser pra próxima, beleza? Quero saber a sua opinião, se você negociaria o Ferreirinha, deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Galera, a próxima notícia é que o São Paulo avançou na negociação para vender o name rights do estádio Cícero Pompeu de Toledo. Vamos novamente aqui recapitular o que é o name rights. Name rights nada mais é que é o nome do estádio. São Paulo vendeu para a Mondelez aí os direitos, 25 milhões por ano, né, na época, e aí a Mondelez trocou o nome de Morumbi para Morumbis. Então agora vai acabar o contrato no fim dessa temporada, está se encerrando esse contrato e o São Paulo está negociando com outras empresas para vender aí o naming rights, beleza, rapaziada? E uma que avançou bastante agora é a BYD. Sim, a BYD voltou aí na negociação, tinha meio que saído, né, tinha meio que desistido aí da negociação, mas voltou agora e já tá avisado, se acontecer, se o negócio for fechado, o nome do estádio Cícero Pompeu de Toledo passa a ser Morumbide, beleza, rapaziada? Então vai mudar o nome do estádio novamente. A ideia do São Paulo é conseguir um contrato mais longo e um contrato aí melhor financeiramente, né? O São Paulo recebe 25 milhões por temporada, agora o São Paulo passaria a receber 50 milhões por temporada. Galera, de verdade, eu não faria isso. O Arrim Assis Júnior não vai continuar na presidência do São Paulo, vai vir uma nova diretoria, então eu esperaria a nova diretoria decidir o que fazer, porque depois fecha esse contrato aí, depois a nova diretoria que tem que lidar com as besteiras que a diretoria passada fez. Eu quero saber a sua opinião a respeito aí desse novo name rights do Morumbi. Você curtiu o nome Morumbide? Deixa aí nos comentários e vamos para a próxima notícia. Rapaziada, a próxima notícia, antes aqui, ó, eu já peço novamente, deixa seu like, compartilha o vídeo, manda pra geral. Quero mandar um abraço também pra todo mundo que tá comentando, tá me seguindo no Instagram, mandando mensagem lá. Rapaziada, vamos falar sobre Luiz Araújo, é isso mesmo, vamos falar sobre o Luiz Araújo. O atacante quer jogar no São Paulo. Noticiaram aí páginas do Flamengo, não foi página do São Paulo, beleza? Página do Flamengo. O atacante tem 30 anos de idade, completou 30 anos já, hein? Quem diria? O Luiz Araújo aí, até ontem tava surgindo no São Paulo e agora já tem 30 anos de idade. O jogador tá voltando de lesão, tem contrato com o Flamengo até o meio da temporada de 2027. Ele quer deixar o clube lá do Rio de Janeiro e tem o sonho, tem o desejo de voltar a jogar no São Paulo, clube que revelou ele para o mundo, né, rapaziada? Eu queria saber a opinião de vocês a respeito do Luiz Araújo. Lembrando que o São Paulo pode perder o Arthur aí no final do ano, né? E o Luiz Araújo joga meio que na função
do Arthur, né? Então eu quero saber a sua opinião. Será que o Luiz Araújo seria um bom substituto para uma saída, uma possível saída do Arthur? Deixa aí nos comentários, galera. Eu vou ficando por aqui. Não esquece do like maroto para fortalecer o canal. Amanhã ao meio-dia tô de volta e pra falar da vitória do São Paulo, se Deus quiser, né? Tamo junto, um forte abraço, valeu e é nóis. Pra hoje, e eu quero falar sobre um jogador agora do Coritiba. Você vai falar, irmão, tá maluco? Mas ó, esse é um nome que agrada ao São Paulo e está no radar do clube já há algum tempo. É o zagueirão Jaci. O Jaci recentemente aí caiu no agrado aí, né, dos torcedores brasileiros, né? Ele tem uma história comovente, uma história emocionante e tá jogando muita bola no Coritiba. Não é a primeira vez que ele entra no radar do São Paulo, tá bom, galera? Mas recentemente, quando o São Paulo tava procurando um zagueiro no mercado, antes da chegada até do Domingos Duarte, da reintegração do Arboleda, o Jaci foi um dos nomes procurados pelo São Paulo. Uma informação rápida aqui, mas muito importante para você que está assistindo aí. O São Paulo ainda não descarta a possibilidade da contratação de um novo zagueiro. O tricolor entende que o Domingos Duarte é uma peça que possa ser titular, que o Arboleda possa ganhar novamente a confiança da torcida. O Osório vem surgindo muito bem, mas a expectativa de contratar mais um zagueiro, né, por conta das lesões frequentes aí do Rafael Tolói. Então o São Paulo não descarta a chegada de mais um zagueirão, só que o Jaci está valorizado, ele hoje é um dos principais jogadores da equipe do Coritiba, mas ele segue no radar. O São Paulo tentou aí uma conversa, acabou não avançando tanto. Para 2027 o São Paulo ainda mantém o zagueiro aí no seu radar. Possa ser sim que uma oportunidade de mercado faça o tricolor contratar mais um jogador para a posição, mas o nome do Jaci, apesar de muito forte nos bastidores, tem uma compensação financeira que hoje é considerada alta para o São Paulo. Qual contratação que não, né? Quase todas as contratações que a gente for falar aqui, o São Paulo vai falar que não tem dinheiro, que os valores assustam, né? O que a gente mais escuta isso hoje é que os valores assustam. Ah, o jogador é bom, agrada, mas os valores assustam. Ah, o jogador não sei o que, mas os valores não tem condições. Então, por isso que se você vê circulando por aí a informação do Jaci na equipe do São Paulo, de fato, há sim o interesse, né? Um jogador que vem se destacando bastante na competição pela equipe do Coritiba, né? Mas, obviamente, um jogador que está jogando no nível do Jaci não é tão simples assim de você contratar, não é tão fácil. Então, só para você se atualizar desta informação. Bom, São Paulo volta a campo hoje contra o Coritiba pelo Campeonato Brasileiro. A partida é válida pela 23ª rodada da competição. No jogo de hoje, o São Paulo pode ter a volta aí de Arthur. O atacante desfalcou o time nos últimos 2 jogos por conta de uma lesão no músculo adutor da perna esquerda. Ele treinou tanto na quinta-feira quanto também na sexta. Na quinta ele fez até um complemento depois da atividade e na sexta ele treinou normalmente sem nenhuma restrição. De acordo com informações, Arthur será relacionado para o jogo de hoje. Não sabemos se ele será titular ou não, mas ao menos relacionado ele deve ser, tá? Rafael Tolói também seria avaliado, mas não sabemos se ele vai para o jogo ou não. A tendência é que ele ainda não seja relacionado, tá? Nicolas voltou a treinar com o elenco essa semana, também é dúvida. Pedro Ferreira e Jordan voltaram da seleção brasileira também essa semana. Não sabemos se eles serão relacionados, mas talvez um ou outro seja, tá? No jogo de hoje, a provável escalação do São Paulo é Rafael no gol, Lucas Ramon na lateral direita, grave esse nome, Arboleda e Domingos Duarte na zaga e o Wendel na lateral esquerda, Marcos Antônio, Pablo Maia, Danielzinho no meio, Arthur, Luciano e Caleri no ataque. O São Paulo é o 12º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro com 26 pontos. O tricolor está a apenas 4 pontos da zona da degola, rapaziada. Nos últimos 14 jogos, o tricolor, o time de Dorival Júnior, venceu apenas um, que foi contra o Boston River pela Copa Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, São Paulo não vence há 8 partidas, são 3 empates e 5 derrotas, salvo engano, ou o inverso. O Morumbi hoje estará cheio, tá? Inclusive, apoio do torcedor não vai faltar. As organizadas estão ali planejando uma recepção ao ônibus do São Paulo ali no portão principal, então teremos uma linda festa da torcida, tanto fora de campo, né, fora do estádio, mas principalmente dentro do estádio também. Você tá confiante na vitória do São Paulo hoje? Comente aqui abaixo. São Paulo vive uma crise sem fim, né, tanto na política quanto também nas finanças e principalmente em campo, porque
tudo que acontece fora de campo, principalmente uma questão tão delicada como a do o São Paulo está vivendo nos últimos anos, acaba afetando dentro de campo, né? Mas, apesar desses temas que eu citei para você, há um outro tema que vem gerando forte incômodo dentro do clube. E esse tema é o seguinte: a impossibilidade de atuar aí com frequência no Morumbi, né? E isso tem deixado o elenco e a comissão técnica tricolor incomodados. Internamente, a avaliação é que a falta do Morumbi dificulta a recuperação da equipe na temporada. Entende-se que jogar longe de seu estádio, o time ali acaba perdendo uma de suas principais forças, o apoio do torcedor, né? São Paulo acredita que tem pagado, na verdade, um preço muito alto por jogar fora de seus domínios, mesmo sendo mandante. Até por conta disso, a comissão técnica de Dorival Júnior vê críticas aí da torcida, da mídia, como injustas, porque eles entendem que o time entra em campo sem um fator casa, né? Tá como mandante, mas não tá jogando na sua casa. Por isso que eles acreditam que as críticas pelos resultados ruins não são totalmente justas. Hoje o São Paulo tem a chance de reencontrar o caminho das vitórias. Na próxima terça tem jogo no Morumbi novamente contra o Boston River, né? Pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O São Paulo aí, com uma vitória simples, consegue a classificação. O que a torcida espera são 2 vitórias. O Morumbi estará lotado nas 2 partidas, tá? Vamos ver o resultado. Agora, tem um ponto muito importante que tem que ser ressaltado, que o senhor Dorival Júnior, em momento algum, reconhece os seus erros também, né? Em momento algum ele chama responsabilidade. É um negócio assim que vem me incomodando bastante. Ele tem desculpa pra tudo. Ele fala, mas não fala nada e nunca assume a culpa de nada. Isso tem me incomodado, porque se fosse o Roger Machado com esses mesmos resultados do Dorival Júnior, a torcida estaria vaiando o Roger Machado quando visse na escalação lá no telão o nome dele, né? Agora, com o Dorival Júnior ninguém critica, a torcida não vaia, a torcida não... Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos ser coerentes. Depois de muito tempo, o São Paulo parece que resolveu o problema da lateral direita, né? Hoje o Lucas Ramon, titular absoluta na posição, desde que chegou, é indiscutível isso. Hoje, contra o Coritiba, o Lucas Ramon pode atingir uma marca de sequência de jogos como titular, uma marca muito interessante, né? A maior sequência de jogos como titular de todos os jogadores do atual elenco. Contra o Bolívar, ele chegou ao 9º jogo seguido como titular. Somente o Arthur e o Caleri, salvo engano, que tem essa sequência na atual temporada. Se jogar hoje, o Lucas Ramon passa aí e atingirá o 10º jogo seguido. O Caleri também pode atingir essa marca se jogar hoje. Sobre Ramon, ele tem 24 jogos pelo São Paulo desde que chegou, né? Marcou um gol e deu uma assistência. Foi contratado neste ano, após deixar o Mirassol. Inclusive, para vir para o São Paulo, o Lucas Ramon abriu mão de parte dos valores que tinha para receber com o clube do interior, para ele ser liberado antes do término do contrato. Faltavam 2 meses para acabar o contrato. Ele abriu mão para vir para o São Paulo rápido, né? Para você, o Lucas Ramon é o dono da lateral direita mesmo? Vem fazendo uma boa temporada? Merece a titularidade? Comente aqui abaixo. E na noite de ontem, o São Paulo anunciou oficialmente a renovação de contrato de Jonathan Caleri. A renovação já estava assinada desde o começo da semana, como eu trouxe de informação, tanto aqui quanto no canal principal. Mas o anúncio oficial foi espetacular, um vídeo incrível, veja só. Dizem que uma coruja não constrói seu próprio ninho. Ela voa até encontrar o seu lugar. 10 anos atrás, eu encontrei o meu. Como uma coruja de hábitos noturnos, vivi noites inesquecíveis nesse lugar. Quando fui embora, entendi logo o que tinha deixado. Dizem que as corujas podem ouvir muito bem. Talvez seja por isso que algumas vozes seguiram me acompanhando. Sabia que um dia ia voltar, para viver mais noites felizes ao lado de vocês. E dias também. Para fazer desse lugar o meu lar. Como uma coruja que voa longe à procura de uma casa, encontrei lugar para meu coração morar. Eu te amo, São Paulo.
Tomara que o Caleri jogue de bola ao mesmo nível que foi esse anúncio aí oficial, né? Caleri assina com o São Paulo contrato até o final de 2028 com possibilidade de renovação por mais uma temporada, a depender das metas. Ao site oficial do clube, o atacante disse o seguinte, abre aspas, sou muito feliz e muito grato ao povo são paulino. Estou muito feliz por ficar mais 2 anos com vocês. Espero dar grandes alegrias aos nossos torcedores, fecha aspas. Se Caleri jogar 60% dos jogos em 2028, o vínculo dele será renovado automaticamente até o final de 2029. Pelo São Paulo, o Caleri somou um total de 262 jogos, marcou 91 gols e deu 30 assistências. Você gostou da renovação de contrato de Caleri? Comente aqui abaixo a sua opinião. Sinceramente, eu esperaria até o final do ano para conversar, né? Mas é só a minha opinião. E o Neverton recentemente foi pivô aí de uma ação do Sport contra o São Paulo, o Sport que tá cobrando um valor milionário pela venda do jogador, tá? Mas esse não é o tema do vídeo de hoje, o tema é outro. Porque o atacante pode ganhar força nos próximos dias no mercado europeu para uma possível transferência para outro clube em breve. Isso acontece porque o Ajax vendeu um tal de Mika Godts ao Paris Saint-Germain e o clube holandês quer ali uma reposição urgente para a posição. Uma análise de um site especializado em transferências e performance e dados de jogadores aponta o Neverton como potencial substituto do Mika. Não significa que o Ajax vai contratar ali o Edin Coutinho, nada disso, mas é uma possibilidade aí que pode surgir nos próximos dias, mas ainda não há uma negociação, tá? Fiquemos de olho, pois o Neverton ele pode render uma boa grana aos cofres do São Paulo. Em apuração, soubemos que o São Paulo não tem mais nenhum direito, nenhum percentual de direitos econômicos do atleta, tá? O São Paulo vendeu 100% dos direitos do jogador ao Shakhtar Donetsk por 19 milhões e 400 mil reais. O São Paulo pode embolsar uma grana pelo mecanismo solidário da FIFA que beneficia o clube formador do atleta. Aliás, o Neverton tá sem espaço lá no Shakhtar e por isso que ele pode ser negociado ainda nessa janela, então vamos. Para avançar, a CBF definiu mais 2 rodadas do Campeonato Brasileiro, dias, datas, horários, tudo bonitinho, do São Paulo. Então, anota na agenda. No dia 29 de agosto, tá? Então, no final deste mês, o São Paulo vai enfrentar o Bragantino no estádio do Morumbi. Esse jogo vai ser às 8 horas. Esse confronto é num sábado. Então, o São Paulo jogará sábado às 8 horas. Saudades, domingo, 4 horas da tarde, né? Esse jogo vai ser transmitido pelo Sport TV e pelo Premier. No dia 5/9, que também é um sábado, o São Paulo jogará em casa contra o Atlético Mineiro. Essa partida acontecerá às 6h30. Já um horáriozinho melhor ali para um sabadão. Já dá para curtir depois de boa sua noite. Então, esses 2 jogos que o São Paulo jogará em casa, essas 2 partidas são os 2 próximos jogos do São Paulo em casa, né, inclusive, né, porque aí o São Paulo joga agora contra o Curitiba, a próxima rodada do Brasileirão é contra a Chape fora, e aí já vai contra o Bragantino e também contra o Atlético Paranaense. Esses 2 jogos serão no estádio do Morumbi e serão em um sábado. Para fechar, o São Paulo vai ter o retorno do Arthur, tá? O Arthur está relacionado para a partida, recuperado de dores no adutor esquerdo, treinou normalmente na sexta-feira e vai para a partida. Do que a gente tem de informação prévia, a expectativa é dele começar entre os titulares. Não deve terminar, não deve jogar os 90 minutos, mas deve jogar algo em torno de 60 minutos, pelo menos ali na partida contra o Curitiba. O técnico Dorival Júnior deve levar força máxima. Acredito em uma escalação com Rafael no gol, Lucas Ramon, Arboleda, Domingos Duarte ou Sabino, e o Wendel volta para a lateral esquerda. O Pablo Maia é mantido no time titular, com Bobadilha e Marcos Antônio, Luciano, Arthur e Jonathan Caleri. Esse deve ser o time do São Paulo para pegar aí o Curitiba. Será que a gente consegue? Qual que tá a sua expectativa? Qual que é o seu palpite para esse confronto? Quero muito saber a sua opinião nos comentários. E um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, revelou um cenário preocupante para o São Paulo, e por isso que é importante esses 3 pontos contra o Curitiba, tá? A pesquisa aponta que o clube paulista tem 15% de ser rebaixado para a Série B, enquanto a probabilidade de conquistar uma vaga na Libertadores é de apenas 5,2, rapaz. Então esses dados mostram que o nosso tricolor está mais próximo do rebaixamento do que pela disputa das primeiras posições. É por isso que precisamos urgentemente desses 3 pontos, dessa conquista hoje, com amor, com apoio da nossa torcida, para sair dessa crise. Tá confiante? Confia nos 3 pontos?